glorificai. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A graça e a paz para a igreja do avivamento. Aleluia. Nós iremos para o louvor da glória do Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus e nos dê graça nessa noite mais uma vez. Esses últimos dias eu tenho feito 2 orações do Senhor porque eu identifiquei uma insuficiência na minha vida e precisa ser tratado como servo de Deus. Eu acho tremendo como Deus usa a vida do Paulino como evangelista, do pastor Bosco. E esses dias Deus tem me cobrado um posicionamento de evangelista que eu ainda não tinha essa unção. Esse ímpeto para pregar ao Senhor em qualquer ambiente. Mas eu disse ao Senhor, Senhor, eu identifiquei essa necessidade dentro de mim e eu quero que o Senhor me ajude a que ela seja suprida. E a segunda era sobre um dos dons que eu oro desde que eu me converti, que é sobre ser usado como profeta do Senhor. E fazia um tempo que Deus estava me despertando a sair nas noites para poder pregar o Evangelho. E eu sempre me achei incapaz e ainda me acho. Sempre me achei insuficiente nessa área e ainda me acho. Mas quando foi quarta-feira dessa semana agora, eu disse ao Senhor, a tua palavra fala que se eu for, os sinais me seguirão. Então, eu tenho que ir. Se eu for, os sinais se manifestarão. Então, eu tenho que ir. E aí comecei a apresentar ao Senhor e pela misericórdia do Senhor, minha esposa não está aqui, mas ela tem ficado orando lá na minha casa. E está com 4 dias que eu saio na madrugada para poder pregar o Evangelho do Senhor. Primeiro dia eu me deparei com 2 jovens ali na Bezerra de Menezes e eles eram de Recife. E eu comecei a pregar o Evangelho para eles e aí aquilo dali marcou muito. E um deles olhou para mim e disse assim, que falta faz as pessoas na rua pregando o Evangelho? E os 2 eram afastados. E eu saía semeando a palavra do Senhor e andei aqui pelas ruas do bairro do Monte Castelo orando e toda vida que eu tinha oportunidade eu pregava a palavra do Senhor. No segundo dia eu fui barrado por um abençoado aqui numa praça aqui atrás e ele quis me impedir de pregar o Evangelho. Me trancou na moto no meio da rua e disse, o que é que tu faz aqui? De onde tu é? Quem tu conhece? Me fez um bocado de perguntas, parecia que eu estava me inscrevendo para arranjar um emprego. E eu disse, eu sou fulano de tal, moro na redondeza aqui, sou crente há 16 anos, me congrego na igreja fulano de tal, conheço algumas pessoas aqui na região e estou saindo da minha casa para pregar o Evangelho e orar pelas pessoas na rua. Ele simplesmente olhou no relógio e disse, 1h10, irmão. Aí eu disse, tem hora para pregar o Evangelho? Mas eu continuei na minha jornada pela misericórdia do Senhor. Me fez a mesma indagação várias vezes, talvez para ver se me pegava com algum erro, com algum deslize e ver se eu estava falando a verdade ou não. Quando foi ontem, eu saí ali na Bezerra de Menezes, desci até o Mercado São Sebastião, fui até o Liceu, voltei para Francisco Sá, mas no percurso eu encontrei com um morador de rua e ele me viu. Eu parei, olhei para ele e disse, posso compartilhar contigo uma palavra do Senhor? E ele olhou para mim e disse, eu estou precisando, não, estou necessitado de ouvir a palavra do Senhor. E ali eu tive a oportunidade de pregar a palavra de Deus para aquele homem chamado Júnior. Eu ando desde o primeiro dia eu ando ou com o Novo Testamento no bolso ou com uma Bíblia na mão. E eu disse, Senhor, quem o Senhor mandar dar, eu vou dar. E eu puxei o Novo Testamento do bolso e disse, antes eu disse, eu posso te dar um presente? Ele disse, mas ninguém me deu um presente. Eu puxei um exemplar do Novo Testamento, dei na mão dele e disse, essa palavra aqui ela vai mudar a tua vida assim como ela mudou a minha. Ele olhou para mim com lágrimas nos olhos e eu fiquei tremendamente abençoado ontem à noite por causa disso. E ele olhou para mim e disse, não sei qual é o intuito do teu coração, mas não desista. Eu saí para pregar o Evangelho e eu que fui impactado com aquilo que aconteceu comigo na noite. Ele olhou para mim e disse, não desista, porque a gente precisa de homens e mulheres disponíveis para poder compartilhar e amenizar as nossas dores.
Parei ali na rua perto da casa do Arlos, tinham vários jovens ali na esquina, como de costume. Pedi permissão a eles e disse: posso deixar uma palavra do Senhor para ver de vocês? Os mesmos jovens que estavam ali com alguns vendendo drogas, eles olharam para mim e disseram assim: com toda certeza, irmão, pode falar que nós vamos te ouvir. E eu saí daquele lugar e a minha oração sempre foi a mesma, por onde eu estou passando. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor não precisa de um grande homem. O Senhor não está à procura de um grande homem, mas o Senhor está à procura de um homem disponível. E apesar de ter identificado essa insuficiência dentro de mim, eu quero que o Senhor corrija isso, corrija essa insuficiência dentro de mim. Porque há alguns dias, amados irmãos, eu tenho acompanhado um profeta chamado Vitor Hugo. Ele é um profeta chileno, mas ele está atuando no Brasil há alguns anos e é um servo de Deus, cheio do poder de Deus, e ele desceu ao vale da sombra da morte. Estava sentado no meu canto ali e algumas primas minhas me mandaram o valor do tratamento do meu primo. Quase 1 milhão de reais, e eu disse: Senhor, nós chegamos ao momento da insuficiência. E a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com a igreja hoje, o tema é a manifestação de Deus na insuficiência humana. E eu sentado ali, eu disse: Senhor, nós não temos 1 milhão, a nossa família não tem como levantar 1 milhão. E nós chegamos na nossa incapacidade, na nossa insuficiência. Agora eu preciso ver a tua manifestação, como a tua palavra é perfeita em alinhar essa verdade nos nossos corações. E esse profeta chamado Vitor Hugo, ele desceu ao vale da sombra da morte. Ele também com câncer, ele fez uma cirurgia tão devastadora que ele não tem mais estômago. E ele anda cheio de mangueiras pelo corpo. E ontem ele falou uma frase em uma das suas pregações que aquilo dali mexeu muito comigo. Ele disse que um homem muito rico, um empresário muito famoso, chegou para ele e disse assim: pastor, deixa eu pagar para ti um transplante de estômago. Eu tenho condição financeira para isso. Ele olhou para aquele homem e disse: não, irmão, muito obrigado. E aí o irmão olhou para ele e disse assim: mas como, pastor? Isso vai ser bom para você. Como não? O senhor não aceita um negócio desse? Ele começou a dizer: porque o meu oncologista, ele é ateu. Porque o meu cardiologista, ele é ateu. Porque aí foi falar toda a junta médica que tratava da vida dele, que eram ateus. E ele disse: através do meu problema, através da minha insuficiência, Deus vai levantar e vai se manifestar nessa minha fraqueza para transformar a vida desses homens. E eu olhei para aquela situação e disse: Senhor, através da minha insuficiência, manifesta o teu poder na vida dos homens. Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo de número 6, versículo de número 7. E eu quero iniciar através desse texto, porque eu creio que há uma palavra da parte de Deus para as nossas vidas. Esse texto ele mexeu muito comigo de ontem para hoje, e eu não iria pregar sobre isso. Já tinha uma mensagem preparada há alguns dias. Mas esse texto ele mexeu muito comigo sobre essa situação. Hoje talvez seja o dia mais difícil de pregar a palavra do Senhor, que eu subo aqui diante de todas as vezes que eu preguei. Mas com toda certeza eu continuo mantendo meu coração alinhado com a verdade que a palavra do Senhor me garante, que Deus se manifesta no meio da insuficiência do homem. João, capítulo de número 6, versículo de número 7, diz assim a palavra do Senhor. Felipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pães suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Felipe lhe respondeu: 200 denários de pão não seriam suficientes para que cada um deles tome um pouco. Pai, nós te louvamos, rendemos graças diante de ti pela tua bondade, fidelidade, pelas tuas misericórdias. Rendemos graças diante de ti porque é a tua palavra, Senhor, não é a minha. E graças a Deus que não é a minha palavra, Senhor, porque se fosse a minha palavra, até eu estaria perdido. Mas porque é a tua palavra, nós podemos tomar como verdade que ela é, Senhor amado, e crer que o Senhor se manifesta segundo a tua boa vontade. Abre os nossos corações e fala conosco através disso, Senhor, para que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém.
Acho fantástico quando eu paro para pensar sobre a trajetória de Jesus e descrita nos evangelhos, porque homens em visões diferentes, apesar de estar no mesmo contexto, mas olhando de uma forma diferente, com um coração diferente, eles narram uma mesma história. E o que eu acho fantástico é que essa história é narrada por vários homens de Deus, como Mateus, Marcos, Lucas e João, aqui nesse contexto da multiplicação dos pães, onde a Bíblia fala que 5 pães e 2 peixes alimentaram cerca de 5.000 homens. E naquela época a mulher não era contada, nem as crianças, mas alguns estudiosos ousam afirmar que, na verdade, o público de Jesus daquela situação era cerca de 25.000 pessoas. Cerca de 25.000 pessoas precisariam se alimentar. Cerca de 25.000 pessoas precisariam ser sustentadas naquela situação para que elas não saíssem na sua jornada de volta para a sua casa e desfalecessem. E o que eu acho maravilhoso quando eu penso sobre Jesus é que ele tem a preocupação de tratar as multidões na sua necessidade. Jesus ele tem a preocupação de tratar as multidões na sua necessidade, conforme o momento a qual elas estão passando, conforme o momento a qual elas estão precisando. Só que o que me deixa mais chocado quando eu penso sobre Jesus é que, apesar de ele ser aquele que se importa com as multidões, ele leva o homem no individual para tratar o seu coração e trazer a ele a uma realidade a qual ele tem que estar inserido, que é a realidade dos céus. Havia um problema, havia uma situação e havia uma necessidade de ser respondida. Havia uma necessidade de resposta. Mas, para formalizar esse pensamento do tema dessa palavra, eu quero que você medite comigo em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 28, onde o apóstolo Paulo, usado tremendamente por Deus, ele diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O profeta Naum sendo usado tremendamente por Deus, e eu fiquei apaixonado por esse profeta, principalmente depois que eu li esse texto, que diz assim a palavra do Senhor em Naum, capítulo de número 1, versículo de número 3. Yahvé, o Senhor, ele tem os seus passos, ele tem as suas formas, ele tem os seus meios de trabalhar no meio da tormenta. Ele tem a sua ação no meio das adversidades. João, capítulo de número 16, versículo de número 33, e esse é um dos textos mais fantásticos que eu penso, que eu reconheço quando eu passo a analisar a vida de Jesus, que o próprio Senhor ele diz assim, eu vos escrevi sobre estas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tenham fé e coragem, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Logo eu entendo que há uma manifestação da parte do Senhor quando nós nos encontramos em momentos de crise. Há uma manifestação, há uma movimentação da parte de Deus quando nós nos encontramos num momento onde nós não conseguimos obter respostas. Olhamos para frente e nada vemos. Para trás piorou. Para o lado não tem solução. Para o outro lado também não vemos o destino, a direção, aquilo a qual nós precisamos. Mas quando nós fazemos como o salmista fala, no Salmo 121, onde ele diz, eu elevo os meus olhos para o monte. E ele continua dizendo, porque de lá vem o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Logo eu entendo que há um mover de Deus, uma manifestação do Senhor, uma graça do Senhor a ser liberada no meio daquilo que nós estamos enfrentando. Tem poucas pessoas que estão acompanhando um pouco daquilo que a gente está passando. E eu tenho lutado direto com minha esposa para poder haver um alinhamento entre os nossos corações acerca de não reclamar daquilo que nós estamos passando. E eu tenho falado direto para ela. A Milena Reis deve ter escutado um bocado de vezes isso. Alinha teu coração com gratidão. Seja grato por aquilo que Deus está permitindo que a gente passe.
Porque a gratidão, ela vai abrir portas para as nossas vidas, que hoje nossos olhos não conseguem contemplar, mas nós vamos desfrutar daquilo a qual o Senhor tem reservado para a gente. Porque a palavra do Senhor diz, seja fiel no pouco, e sobre muito eu te colocarei. E com essa convicção no coração de que Deus ele se manifesta no meio da insuficiência do homem, eu queria que você lembrasse comigo acerca de um homem chamado Moisés. Acho fantástico quando eu leio a história de Moisés, porque para ele era impossível ele ser tão bem sucedido como o homem no seu chamado, no seu ministério. Como um homem natural, para Moisés era humanamente impossível sozinho liderar cerca de 600 mil pessoas. Mas quando ele se curva diante da vontade de Deus, ele encontra a graça necessária para que a sua vida seja alinhada com a vontade de Deus. E Moisés, ele foi um homem de muitos desafios. Dentre eles, eu elenquei aqui 3. Primeiro, o chamado para libertar um povo. Mas como Moisés iria ser instrumento de Deus para libertar um povo se ele estava num processo ainda pessoal em ser tratado? Moisés tinha fugido do Egito como assassino e ainda carregava essa culpa dentro do seu coração. Mas no passar dos anos, quando ele se encontra com Deus, Deus derrama graça sobre a sua vida para que ele fosse habilitado a viver o chamado que Deus tinha reservado para a sua vida. Enfrentar Faraó. Talvez o maior desafio da vida de Moisés foi esse. Enfrentar o seu irmão adotivo, né? O homem a qual ele cresceu e comeu junto, no mesmo prato, nos mesmos ensinamentos. Quem dirá o Mar Vermelho? Uma das últimas vezes que eu preguei aqui, eu disse que havia um Mar Vermelho à frente do povo de Israel e um exército muito poderoso atrás, mas o Senhor fez com que aquele povo rompesse aquela barreira e desfrutasse da sua graça. Por quê? Porque naquilo que depende do homem não há motivação de Deus ser estabelecido. Se eu posso pegar o meu dinheiro, comprar um alimento e comer, qual é a manifestação de Deus que eu verei nisso? Sem contar que, claro, que Ele provê todas as coisas. Mas se eu estou com um conflito para resolver e eu vou tentar resolver com as minhas próprias forças, o máximo que eu vou conseguir fazer é piorar a situação. Mas quando eu coloco Deus diante da presença daquela situação, diante daquele movimento, diante daquele caos, Ele tem todo o poder de manifestar a sua graça. E na verdade o que eu acho fantástico de Deus é que Ele não só tem todo o poder de manifestar a sua graça, como Ele quer manifestar a sua graça. Porque uma coisa é ter o poder para fazer e outra coisa é querer fazer. Uma coisa é você poder realizar alguma coisa e a outra situação é você querer realizar. O segundo exemplo de uma pessoa onde ela experimentou a manifestação de Deus na sua insuficiência, eu lembro de uma mulher muito conhecida da Bíblia, chamada Ana. Ana, ela passou por um profundo desespero. O livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo número 1, narra essa história e diz que a esterilidade daquela mulher atormentava a sua alma. E aí a Bíblia fala que todas as vezes que Ana descia à casa do Senhor, ela era terrivelmente atacada pela sua rival. Logo, para Ana, nesse contexto, a casa do Senhor tinha virado um ambiente de hostilidade. E dependendo de como eu e você traçamos as nossas vidas, infelizmente a casa de Deus, para uma boa parte da igreja, é um motivo de hostilidade. Sabe por quê? Porque viver a promessa de Deus requer um posicionamento. E quando nós não tomamos esse posicionamento, Deus levanta outra pessoa para poder tocar a sua obra, porque a obra de Deus não pode parar por causa da minha estagnação. E aí nós nos frustramos, porque Deus está usando a vida de alguém, mas não está usando a minha. E muitas das vezes, irmão Ricardo, a gente sente até inveja das pessoas, porque Deus está fazendo com elas e não está fazendo comigo. Deus está agindo na vida dela e não está agindo na minha vida. Mas qual é a grande questão disso? É que a gente não analisa que aquela pessoa está se posicionando. Porque quando nós temos aprendido na escola bíblica,
esses dias, né, há algumas semanas atrás, há promessas de Deus nas nossas vidas que elas são condicionadas. Condicionadas ao quê? A um posicionamento de obediência. E quando nós não se posicionarmos em obediência, nós vamos só ser assistentes da obra de Deus na vida dos outros. E isso vai frustrar a caminhada de muitos. E aí a casa do Senhor às vezes se torna esse ambiente de hostilidade, não porque ela é um ambiente de hostilidade, mas porque eu fico com inveja daqueles que estão se posicionando. Só que o convite de Deus é para que todos... Eu estava nesse instante, me ajoelhei bem ali, e disse assim, Senhor, eu invoco o teu nome, e a tua palavra fala que todo aquele que invocar o teu nome será salvo. E todo aquele que invoca o nome do Senhor, e que Deus encontra a verdade no seu coração, tem a sua vida transformada. Mas também dentro da casa do Senhor, esse momento de hostilidade para Ana, também foi um momento de romper. Olha que fantástico. A mesma pessoa passa por duas situações dentro do mesmo local. A primeira situação era um contexto de hostilidade, porque ela estava sendo agredida por algo que ela não estava vivendo. Mas quando ela alinhou o coração de Deus, foi o contexto onde Deus glorificou a sua vontade através de um coração quebrantado e contrito. E logo eu entendo que não é simplesmente a situação, é o posicionamento que nós tomamos. E para Ana, apesar da sua situação ser devastadora, esterilidade, ser confrontada por a sua rival, que dava muitos filhos, mas ela tomou um posicionamento diante da presença de Deus, e quando ela se posicionou, Deus respondeu, porque Deus, ele responde a um coração quebrantado e contrito, mas a um coração soberbo, Deus resiste. Não tem como nós experimentarmos a manifestação de Deus se nós nem conseguimos reconhecer que nós somos insuficientes na situação que nós estamos vivendo. E a verdade é que muitos de nós não estamos vivendo o chamado de Deus, o mover de Deus, o momento de Deus para as nossas vidas, porque nós achamos que está tudo bem, que não precisamos desse movimentar, não precisamos desse agir. Uma outra situação que eu acho fantástico sobre a manifestação de Deus na insuficiência do homem é quando Jesus adentra uma cidade chamada Naim, e quando ele vai para aquela cidade, ele se encontra com um cortejo fúnebre. E esse cortejo fúnebre sai lá, uma mulher que estava indo sepultar o seu filho único, que a Bíblia chama aquela mulher de uma mulher viúva que estava indo sepultar o seu filho único. Para que algo mais devastador na vida de uma pessoa do que isso? Como falei, a mulher naquela época ela não tinha essa liberdade que as mulheres têm hoje de se manter. E aí ela dependia do marido, do filho, seja lá de quem mais for, da rede de apoio. E aquela mulher estava indo sepultar os seus sonhos, sepultar os seus projetos, sepultar tudo aquilo que ela tinha dentro do seu coração, inclusive como sustento da sua vida. E sabe o que acontece? Naquele dia, a morte se encontra com a vida, e todas as vezes que a morte se encontra com a vida, e eu vou abrir um parênteses aqui, sabe por que eu creio no milagre? Eu creio no poder da oração, eu creio nas palavras que você, como servo de Deus, e a igreja intercedendo aqui, oraram pelo meu primo, é porque todas as vezes que a morte se encontra com a vida, alguém tem que se curvar. E o Senhor, ele não se curva para ninguém. Então, se ele não se curva para ninguém, todas as vezes que a morte se encontra com a vida, a morte é que tem que se curvar. E eu disse para o Senhor ali, nós não temos como levantar 1 milhão, mas eu creio no poder de Deus, que é muito maior do que R$1 milhão. Mandei mensagem aqui para minha prima e disse assim, eu nunca saí do plano A. Eu imagino que aquilo deve ter gerado um conflito no coração dela. Qual é o plano A? O plano A é o mover de Deus na vida daqueles que se curvam. E se alguém não tem fé, a Bíblia me traz um relato de que um certo homem, por causa dos seus amigos, foi apresentado diante da presença de Jesus e teve a sua vida curada. Se alguém não tem fé para Jesus curar, eu tenho. Se alguém não tem fé para Jesus mudar, você precisa ter. Se alguém não tem fé para Jesus chacoalhar, para Jesus manifestar a sua graça, nós precisamos ser esses que vamos invadir o ambiente com ousadia no coração, não porque somos nós, como eu tenho dito para o Senhor, mas porque é a palavra do Senhor que tem se manifestado no ambiente que nós estamos. Eu não sei o que Deus vai fazer, eu não sei como o Senhor vai fazer, eu não sei qual é o método, mas eu sei que Deus tem poder, para que basta Ele liberar uma palavra e todas as coisas irão para o lugar, todas as coisas irão para o seu local e o nome dele será glorificado.
Qual é a insuficiência da tua vida que precisa ser tratada hoje? O que é que precisa ser solucionado hoje para que você encontre a manifestação da graça de Deus? O que é que precisa ser apresentado hoje diante da presença de Deus para que você consiga vivenciar a palavra do Senhor na sua vida? Irmãos, eu faço um alerta para você. Todas as vezes que você se deparar com esta palavra, não a leia como se ela fosse um livro de história. A leia como ela é, a palavra de Deus. E ali fora tem dizendo que o Senhor, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele sendo um Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, se aconteceu ontem, pode acontecer hoje. Se acontecer hoje, significa dizer que pode acontecer amanhã, porque o Senhor não muda apesar de mim. Apesar daquilo que eu sou, apesar daquilo que eu tenho, apesar daquilo que eu carrego, o Senhor, Ele é um Deus imutável. E se Ele fez ontem, Ele tem o poder de fazer hoje. Se Ele trabalhou ontem, Ele tem o poder de trabalhar hoje. E voltando para o contexto, para o texto ao qual nós iniciamos, essa era só para que a gente fortalecesse o pensamento e o coração no entendimento de que Deus se manifesta. Se manifesta na insuficiência do homem. Qual era a insuficiência de Moisés? Impossível Moisés ser levantado como libertador da sua nação. Qual era a insuficiência de Ana? Era impossível ela lutar contra a esterilidade. Qual era a insuficiência daquela viúva, conhecida como a viúva de Naim? Ela estava indo enterrar os seus últimos sonhos. Qual é a tua insuficiência? Qual é a situação onde você precisa que o Senhor Ele se manifeste com poder e graça para que isso seja mudado? Mas sabe o que está acontecendo, irmãos? É que nós conseguimos até identificar a nossa insuficiência. Mas em vez de identificar a nossa insuficiência e apresentá-la a Deus, nós estamos tentando buscar resposta nas pessoas que estão ao nosso lado, no governo, no empresário. Em vez de nós levarmos a Deus aquilo que está nos pesando, para que nós venhamos a viver a sua graça, a manifestação do teu poder, nós estamos compartilhando tudo com todos, menos com aquele que tem a opção de responder. Menos com aquele que tem o poder de transformar o caos em bênção. Mesmo com aquele que tem o mover, assim como Naum fala, o Deus que se move no meio da tormenta. Alguns dias atrás eu preguei em 2 igrejas a mesma mensagem, falando sobre oração, e foi feito um levantamento que 90% dos cristãos na face da terra não oram mais. E por que não oram mais, não experimentam mais o que é a graça do Senhor? Mas sabe, Rustins, quando eu me deparei com aquele percentual, 2 coisas aconteceram dentro do meu coração. O primeiro é que, se tem 90% dos que não oram, significa dizer que ainda tem 10% que ora. E esses 10% que ora é onde nós precisamos estar embutidos dentro dele. Porque o segredo, ele não mudou. Não existe uma nova fórmula, não existe um novo mover, um novo agir. Existe a mesma coisa, porque como foi falado, o Deus não muda. Ele era o Deus ontem, ele é Deus hoje, ele vai ser eternamente. E se a forma é apresentar a Deus, significa dizer que hoje a forma também é apresentar a Deus. O livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, no capítulo de número 31, narra que Jesus, ele sai com os seus discípulos para um deserto. Sabe para quê? Por favor, Daniel. Marcos 6, 31. E nós voltamos ao contexto lá que nós lemos o primeiro versículo. Olha o que a palavra do Senhor fala. Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhe disse, venha comigo para um lugar deserto e o quê? Descansem um pouco.
Só que em todos os outros contextos que você vai analisar sobre essa palavra deserto, você vai ver que deserto não é lugar de descanso. Deserto é lugar de confronto, deserto é lugar de conflito, deserto é lugar de tormenta, deserto é lugar de acusação, deserto. Quando se fala assim, estou passando por um deserto, automaticamente você identifica de que o irmão está passando por alguma prova. Só que o que eu acho maravilhoso quando eu paro para pensar sobre Jesus é que a Bíblia fala que Jesus os levou para o deserto para quê? Para que eles descansassem. Logo eu entendo que não é o deserto pelo deserto, é a forma que nós estamos diante da presença de Deus que faz com que a gente trilhe as nossas vidas para viver a manifestação da graça do Senhor ou não. Porque apesar de ele falar de um local deserto, Jesus estava no deserto. E se Jesus está no deserto, significa dizer que mesmo no meio do deserto haverá manifestação da graça do Senhor. Se Jesus fala que estava conduzindo aquele povo ao deserto para comerem e descansarem, significa dizer que no local onde todos acham que eu e você estamos passando por alguma tribulação, dor ou angústia, pelo contrário, naquele momento ali, é uma oportunidade que Deus usa para dizer para mim e para ti, eu estou contigo. Para dizer para mim e para ti, não desista. Para dizer para mim e para ti, não pare. Para dizer para mim e para você, não pare por nada. Diante de algumas coisas que a gente está passando, eu tinha muitos motivos para ficar dentro da minha casa de braços cruzados. Mas sentindo o chamado de Deus de uma forma tão intensa, eu disse para o Senhor, Senhor, eu vou, não como uma arma de barganha, mas porque eu sei que a tua palavra fala que é indo que os teus sinais se manifestam. E o que eu ouvi daquele mendigo ontem, naquela noite, fortaleceu meu coração para que eu continuasse mais alguns dias. Porque apesar do deserto que estamos enfrentando, nós também estamos experimentando o movimentar das águas de Deus sobre aquilo que nós somos. Sabe por quê? Porque uma oração feita alguns meses atrás, onde nós passamos por toda aquela tormenta, Silvanete, é o que tem sustentado as nossas vidas. Senhor, mesmo que nós desçamos ao mais profundo do poço, sustenta a nossa fé. Porque quando o Senhor sustenta a nossa fé, em vez de nós olharmos para o deserto como algo ruim, nós olhamos para o deserto como uma oportunidade da manifestação da tua graça. E é isso que o Senhor estava tentando mostrar para aqueles homens. Era isso que Jesus estava tentando mostrar para aqueles homens nessa situação. Que o deserto, para todas as pessoas comuns, é lugar de tormenta, de perseguição, de angústia, de dor. Mas o deserto para o servo de Deus, que está alinhado com o seu propósito, é lugar de manifestação da graça. É lugar de manifestação da sua presença. É lugar de alinhamento. É lugar onde Deus vai pegar aquela situação para tratar aquilo que nós somos. E logo eu entendo, o deserto, dependendo de quem seja o meu companheiro, ele pode me matar ou ele pode me fortalecer. Quem tem sido o teu companheiro nas noites de choro que você tem chorado? Ou você acha que Deus não tem visitado a sua casa? Ou você acha que Deus ele não tem visitado a tua empresa, as tuas finanças, os teus filhos, os teus maridos, as tuas esposas? Só que o deserto usado pelo inimigo, ele tem o poder de apagar a fé, mas usado por Deus, ele tem o poder de aquecer a fé. Por isso eu te pergunto, na caminhada da vida, quem é que está sendo teu companheiro do deserto? Versículo de número 5 e 6 desse contexto, e note que se você for alguém que admira as Sagradas Escrituras, pouco tempo antes desse contexto, alguns evangelistas aqui dos evangelhos vão narrar que João Batista tinha acabado de ser decapitado.
Então Jesus ele também tinha motivo para poder parar naquela situação. Porque o seu primo tinha acabado de ser morto, de ser assassinado. Ele, como homem, ele tinha todo o poder de chorar o luto. Mas ele escolheu continuar vivendo o centro da vontade do Pai. E porque ele continuou escolhendo viver o centro da vontade do Pai, é que ele viveu e cumpriu a sua obra, o seu chamado. Então, eu faço mais uma vez essa pergunta: quem é que tem sido teu companheiro no meio das dores? A dor, o deserto, a angústia, a perseguição não é para te matar, não. É para moldar o teu caráter, para que você saia mais forte. Porque amanhã ou depois você vai dizer que o Senhor, vai poder dizer que o Senhor foi presente no meio do deserto. E por isso você desfruta, você descansa, você se alimenta, inclusive no meio do deserto. Note que havia um problema. 5.000 homens, vamos esquecer as mulheres, as crianças por enquanto, para não aumentar essa conta exponencialmente. 5.000 homens para ser alimentado, e um homem com cálculo muito rápido, e eu fui procurar, Paulino, por que ele falou de 200 denários. Um homem num cálculo muito rápido, talvez aquele cara fosse muito experiente nas compras domésticas. Ele diz assim: Jesus, 200 denários não seriam capazes de alimentar essa multidão. E eu fui lá perguntar ao Google, né? Por que 200 denários? Quantos pães compravam-se com 200 denários, Jones? E a história fala que, na época de Jesus, com 200 denários, dava-se para comprar cerca de 4.800 porções de pães. Mas 4.800 porções de pães ainda era insuficiente para alimentar 5.000 homens, porque, teoricamente, faltariam 200 homens. Só que o ensino que Jesus queria passar para aqueles discípulos não era sobre o cálculo do movimentar humano, era sobre o que os céus eram capazes de fazer através de alguém que estava disponível a entregar aquilo que era seu. 4.800 homens seria uma soma injusta, porque ficariam 200 de fora, sem contar os discípulos e Jesus. Logo, Jesus se apresentaria como um Deus injusto, ou um Deus que faz acepção de pessoas, e como nós conhecemos, ele nem é injusto, nem faz acepção de pessoas. Ele trata as pessoas na sua necessidade e trata todas aquelas que estão disponíveis a se alinhar com o seu coração. Mas como eu falei, 200 denários só conota, sabe o quê? Sabe o que 200 denários conota? Era um homem chegando para Jesus, Renato, dizendo assim, ó, na nossa capacidade humana, nós resolvemos esse problema assim. Então vamos juntar aqui 200 denários e vamos ali comprar pão. Só que no meio do caos, quando nós inclusive não achamos, a conta não bate naturalmente, nós precisamos tirar os nossos olhos do superficial e jogar os nossos olhos para o alto. E eu acho muito, abrir um parênteses aqui, quando eu estava meditando sobre essa palavra, eu fui gerado um confronto muito grande dentro de mim. Porque às vezes você imagina que um pregador, ele está aqui desse lado da plataforma, e o que ele está pregando é porque a vida dele está tudo bem. Mas pergunta o teu pastor quantas vezes ele pregou querendo desistir. É humano. Ah, mas pastor quer desistir, vai lá, senta com ele para saber as suas dores. E talvez seja muito fácil, você está desse lado aí ouvindo que há uma resposta natural e uma resposta sobrenatural. Porque eu não conheço o seu contexto de vida, mas também você não conhece aquilo que está passando dentro da minha jornada. Então eu não estou pregando aqui palavras para massagear o seu ego, eu estou pregando aqui palavras que eu creio como aquilo que move a minha vida com toda certeza, que há uma resposta, há uma manifestação dos céus quando eu rendo a minha insuficiência diante da presença de Deus. Há uma manifestação dos céus quando eu apresento a minha insuficiência ao Senhor. Mas sabe o que acontece? Eu digo com muita propriedade para os meus pastores, não percam a capacidade de se maravilhar, pastor Bosco e pastora Célia. Às vezes as lutas da vida, ela vem com um poder tão devastador de apagar a nossa fé, que nós perdemos a capacidade de se maravilhar, mas o nosso Deus continua sendo o mesmo.